O conde de Winchester iria realizar um baile em sua mansão. Uma senhora segurava o convite nas mãos, o encarando como uma grande oportunidade. Neali, porém, mantinha uma expressão serena e pediu à mãe que não ficasse tão exaltada. No canto dos lábios, surgiu um sorriso levemente autodepreciativo, pois, no fim das contas, elas não passavam de figurantes. As ruas estavam tomadas pelo movimento intenso de pessoas e carruagens. Em meio à multidão que atravessava a faixa de pedestres, uma garota de cabelos negros e chapéu puxado para baixo avançava discretamente. Naquele momento, ela havia entrado no mundo de um romance. Havia pessoas que despertavam um dia como protagonistas da história, mas ela se tornou apenas uma pessoa comum, uma personagem secundária que ninguém jamais se lembrava. Ela costumava permanecer em um canto, observando o burburinho em silêncio. Seu nome era mencionado de passagem entre risadas alheias, sem jamais se fixar na memória de ninguém. Aprendeu a se esconder no pano de fundo da história. Ninguém parava por causa dela, nem sequer para uma conversa. Até os cumprimentos se limitavam a acenos protocolares. Ela se tornou aquela pessoa que não deixava lembrança. Mesmo assim, renasceu sendo apenas uma pessoa comum, cabelos castanhos, olhos castanhos, nada de especial. Ainda assim, não sentia ressentimento, comparado à vida passada, quando cresceu em um orfanato sem dinheiro, sem apoio e sem ninguém. Sua situação atual, como filha do Barão Pomoz, era infinitamente melhor. Sua mãe, ainda com o convite nas mãos, observava Neali com preocupação e ponderava se não seria melhor comprar um vestido para ela. Neali se inclinou levemente sobre a mesa e respondeu com naturalidade que se tratava apenas de um baile e que não havia problema algum. A mãe, porém, reagiu com agitação, incapaz de aceitar aquela indiferença. Ela ressaltava que o conde de Winchester era viúvo e que todo aquele esforço para organizar o baile tinha como objetivo encontrar uma esposa, a chamando de tola por não perceber isso. Neali sorriu e fez um gesto despreocupado com a mão, afirmando que o conde de Winchester jamais se casaria com alguém como ela. Sua mãe então segurou o rosto dela entre as mãos, tomada pela incredulidade, dizendo o quanto era absurdo ouvi-la falar daquela forma e ressaltando que ela era muito bonita. O sorriso de Neali congelou em seu rosto, e ela pensa que é verdade. Ela lembrava que foi órfã, sem pais gentis ao seu lado, e que agora, já se sentia satisfeita com o que tinha, um irmão e irmã mais velhos confiáveis, um irmão mais novo gentil, e sobrinhos. Ela está perfeitamente satisfeita com a forma como as coisas estão agora. Ela diz para a mãe que ela é a única que diria coisas assim. Mesmo assim, não deixava de aguardar o baile com certa expectativa, pois a protagonista daquele mundo de romance finalmente apareceria ali. A novel chamada Sol de Tantilha, Danielle de Winchester, também estaria presente. Sob a luz da lua, uma mansão gótica se erguia imponente, cercada por arbustos espinhosos e envolta por uma atmosfera sombria. Neali permaneceu parada diante do portão, embora tivesse se preparado mentalmente. A residência do conde de Winchester era ainda mais sinistra do que imaginava. Ao empurrar a porta, reconheceu que fazia sentido, afinal, era ali que Danielle cresceu, sob um pai abusivo e uma madrasta igualmente cruel. O salão do baile estava intensamente iluminado, e os convidados conversavam em pequenos grupos. Neali observou o ambiente ao redor e concluiu que talvez fosse apenas uma figura de fundo. Não importava o que fizesse, dificilmente chamaria atenção. Vozes de conversas triviais ecoavam pelo salão, comentando que o jovem mestre havia quebrado a perna do professor e que o tutor da família do conde Atleia foi substituído mais uma vez. Com uma expressão resignada, Neali pensou que não pretendia bisbilhotar, mas, mesmo permanecendo ali, ninguém parecia notar sua presença. Se aproximou da mesa longa e provou alguns doces, enquanto pensava que o filho do conde Atley se chama Onchor. Ela acha que um canalha é um canalha mesmo na infância. Na obra original, Onchor acabava se casando com Danielle, e ela permanecia presa a ele por muito tempo, sendo restringida por ele. Em sua vida passada, Neali se lembrava de estar sentada em um ônibus, sob um céu ensolarado, lendo aquela mesma história pelo celular. Ela lembra que apesar de todos os sofrimentos, Danielle continuou vivendo com firmeza, sem jamais perder a esperança. Aquela força sempre a havia comovido profundamente. Agora, ao percorrer o salão com o olhar, compreendia o motivo de ter vindo. Queria ver Danielle pessoalmente. Concluiu que ela provavelmente não estaria no salão principal e decidiu ir até seus aposentos.
Subiu as escadas em direção a um local ignorado pelos demais convidados. Ao parar diante de uma porta, se aproximou em silêncio e espiou pela fresta. Lá dentro, uma garota de cabelos dourados abraçava um boneco. Do interior do quarto, a voz infantil comentava que no salão havia muitas coisas gostosas para comer e que todos estavam dançando, sugerindo que ela e o urso dançassem juntos. Neali ficou paralisada, com as pupilas se contraindo levemente. Ao vê-la com os próprios olhos, percebeu que Daniele parecia ainda mais jovem do que as crianças da mesma idade. Daniele se virou, os longos cabelos dourados caíam em ondas suaves, e os olhos azuis, límpidos como joias, se destacavam em seu rosto delicado. Ela murmurava para o urso que abraçava, dizendo que não havia comido nada naquele dia e que não tinha forças. Diante disso, ponderava que talvez fosse melhor apenas ficarem ali, pois, mesmo que fossem dançar, ninguém desejaria ser amigo deles, afinal, ninguém jamais foi até aquele lugar. De repente, o som de passos ecoou. Daniele ergueu a cabeça com cautela, perguntando quem estava ali. Neali entrou e se agachou ao seu lado, a cumprimentando suavemente, explicando que só queria lhe entregar alguns biscoitos. Por um instante, se questionou se alguém como ela, uma simples personagem de fundo, realmente podia fazer aquilo. Ainda assim, queria apenas que Daniele soubesse que havia alguém que pensava nela, alguém que desejava lhe dizer que sua existência era valiosa. Com um sorriso gentil, Neali disse que havia trazido alguns doces e que, caso ela não quisesse, não precisava comer. Estendeu um biscoito em sua direção. Daniele o recebeu e ergueu o olhar para ela, com uma expressão confusa nos olhos. Neali então se levantou, dizendo que já iria embora, mas antes de sair, parou e fez uma promessa à criança, dizendo que dias felizes certamente chegarão algum dia. Ela pensou que aquele pequeno gesto, tão insignificante, não deveria ser capaz de mudar o futuro de Daniele. Se virou para sair, pronta para retornar ao salão. Nesse instante, uma voz fria soou atrás dela, perguntando quem estava ali. Assustada, Neali se virou bruscamente, recebendo um leve golpe no rosto, fazendo um ferimento. Diante dela estava um homem com um olhar gélido. Assim como Daniele, ele tinha olhos azuis brilhantes. No momento em que ela viu aqueles olhos, ela soube quem ele era. Ele puxou a espada lentamente, a lâmina refletiu um brilho cortante, e exigiu saber quem ela era. O corpo de Neali enrijeceu por completo. Um pensamento desesperado lhe atravessou a mente ao reconhecer o homem à sua frente. Aquele era o pai de Daniele, Laurinas de Winchester. Sem hesitar, ele encostou a espada em seu pescoço e ordenou que não se movesse, a chamando de intrusa. A voz de Neali tremeu de medo ao perguntar, quase num sussurro, o que ele queria dizer com intrusa. A voz de Laurinas soou fria ao comentar que era surpreendente alguém conseguir chegar até aquele lugar. Neali arregalou os olhos, percebendo que havia sido descuidada e não esperava ser descoberta, ainda mais estando vestida daquela forma. Ser chamada de invasora parecia absurdo. Ela se apressou em negar, acenando com as mãos e explicando que se tratava de um mal-entendido. Se apresentou como a filha do Barão Pomox, a ponta da espada de Laurinas, porém, permaneceu imóvel. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali. Neali explicou que havia se perdido e que, ao olhar pela fresta da porta, viu uma criança que parecia indisposta, motivo pelo qual lhe ofereceu um biscoito. O olhar de Laurinas se tornou ainda mais penetrante, enquanto a voz de Neali diminuía. Tomada pelo medo, pensou em como aquilo era assustador e acrescentou que, caso ele não acreditasse, poderia mandar chamar alguém da casa do Barão Pomoz imediatamente. Laurinas então recolheu a espada e a embainhou, produzindo um leve som metálico. Ele comentou que ela não parecia estar mentindo. Neali ficou sem reação, incrédula ao perceber que ele realmente acreditava nela. Laurinas, com expressão neutra, explicou que sua intuição lhe dizia isso. Ela permaneceu parada, completamente surpresa pela reviravolta inesperada. Laurinas levou a mão ao peito e se apresentou formalmente como Laurinas de Winchester, pedindo desculpas e a chamando de senhorita Pomox. Em seguida, sugeriu que cuidassem primeiro do ferimento dela. Neali forçou um sorriso, pensando que, apesar das palavras, ele não parecia nem um pouco arrependido. Laurinas acrescentou que também providenciaria uma carruagem para levá-la. Neali se apressou em recusar, dizendo que não era necessário tanto incômodo, e se virou para sair, deixando Laurinas parado, constrangido.
Com o mesmo tom frio, ele se aproximou e perguntou se ela pretendia recusar sua boa vontade. O sorriso de Neali tornou-se rígido ao perceber que, se não aceitasse o tratamento, acabaria parecendo ainda mais suspeita. Mais tarde, a carruagem avançava pela noite. Sentada em seu interior, Neali observava a paisagem escura passar rapidamente pela janela. Depois de finalmente ter encontrado Daniele, seus problemas pareciam apenas aumentar. Ela apoiava o rosto na palma da mão, mergulhada em pensamentos. Foi tratada como uma invasora e ainda saiu com o rosto ferido. Ele disse que confiou nela por instinto, mas ela se pergunta o que aquilo realmente significava. Além disso, ele lhe emprestou a própria carruagem, provavelmente para confirmar se ela realmente retornaria à casa Pomotes. O que mais a intrigava era o fato de que ele sempre ignorou Daniele, então ela se pergunta por que, então, apareceu de repente diante daquela porta. Ela fechou os punhos com frustração, pensando que quando ele apontou a espada para ela, ficou incapaz de dizer qualquer coisa, temia que ele impusesse alguma proibição e a impedisse de ver Daniele novamente. Ela não queria que isso acontecesse, ainda desejava encontrá-la outra vez. Por outro lado, na mansão, a porta se abriu com um leve som. Daniele saiu do quarto. Laurinas voltou a olhar para ela e perguntou se ainda não havia dormido. Nervosa, Daniele respondeu que ainda não estava com fome. Ele então perguntou se será que ela não consegue dormir porque está com fome, fazendo ela se sobressaltar de vergonha. Seus olhos pousaram no biscoito que ela segurava, e ele pergunta se aquele biscoito teria sido dado pela jovem de antes. Daniele ergueu o rosto e confirmou que sim, se perguntando como ele sabia. Ela baixa o olhar e diz que lhe haviam dito que não se devia comer coisas dadas por estranhos. No entanto, Laurinas disse que ela podia comer aquele biscoito, o que fez Daniele ficar confusa. Com um leve sorriso, ele explicou que seu instinto lhe dizia isso. Em seguida, virou-se e acrescentou que apenas aquilo não seria suficiente, providenciaria mais comida, algo leve, adequado para aquele horário, que não lhe causaria desconforto. Quando se afastou, parou reflexivo, murmurando que ela lhe disse que se chamava Neali Pomotes. Nesse momento, a cunhada de Neali chegou apressada, cerrando os punhos. Perguntou se ela havia ido a uma competição de artes marciais em vez do baile, apontando para o ferimento em seu rosto e exigindo saber o que havia acontecido. Neali sorriu de forma constrangida e explicou que foi mal interpretada pelo Lord Winchester. Sua cunhada deixou escapar um grito surpreso ao ouvir o nome dele. Seus olhos brilharam de empolgação enquanto queria saber exatamente o que ocorreu, imaginando se era como nos romances, se um mal-entendido não seria o início de uma história de amor. Neali a encarou, confusa, lembrando que a cunhada esteve furiosa momentos antes, e perguntando como podia estar tão animada agora. Sierra, tomada pela empolgação, disse que este podia ser o início de Neali Winchester. Essa é uma intuição de uma mulher casada. Neali abriu a boca chocada, dizendo que era impossível, e que ela teve uma espada apontada para ela. Em seguida respirou fundo, pedindo que todos ficassem tranquilos, pois o ferimento não era grave. Sierra, incrédula, questionou se Lord Winchester realmente não havia dito nada, já que tudo não passou de um mal-entendido. E ainda assim, ele feriu o rosto dela. Neali confirmou que sim, explicando que ele agiu como se nada tivesse acontecido. Tomada pela indignação, Sierra explodiu, dizendo que aquilo era um absurdo e que jamais imaginou que ele fosse aquele tipo de homem. Neali levou a mão ao queixo, pensando que ele realmente não demonstrou qualquer arrependimento. Nesse momento, a mãe interveio, perguntando se aquilo terminaria daquela forma, sem qualquer consequência. Neali ficou surpresa, sem entender o que ela queria dizer. Sua mãe, tomada pela raiva, declarou que não permitiria aquilo, pois ele ousou tratar daquela maneira sua filha preciosa. Neali chamou a mãe em voz baixa, pensando que era a primeira vez que via a mãe tão furiosa. Sua mãe se virou e afirmou que precisava escrever uma carta. Neali pensou que, apesar de tudo, ele havia tratado seu ferimento, imaginando se a intenção da mãe era exigir um pedido de desculpas. Sem perceber, Neali não se dava conta de que eventos inimagináveis já começavam a se desenrolar. No escritório, sob uma iluminação fraca, sua mãe sentou-se à mesa e escreveu que, pelo fato de seu comportamento ter deixado no rosto de sua filha Neali uma marca que poderia acompanhá-la por toda a vida, considerava que a família Winchester deveria assumir a devida responsabilidade.
A carta da família Pomotes foi enviada à mansão dos Winchester. Laurinas leu seu conteúdo em seu escritório, detendo-se na frase sobre assumir responsabilidade por um ferimento que poderia durar a vida inteira. Ele então diz que parece que só existe uma escolha. Vários dias se passaram, mas ao contrário das suas preocupações, não há nenhuma ordem de restrição contra Danielle que tenha sido emitida. É claro que também não houve pedido de desculpas da família Winchester. Ela bocejou levemente, percebendo que o ferimento em seu rosto já havia cicatrizado. Uma vida tão tranquila assim também parecia boa. Ela despertou com a luz da manhã, espreguiçando-se preguiçosamente. De repente, sua mãe entrou no quarto, chamando o nome dela em voz alta enquanto agitava uma carta nas mãos, anunciando que haviam recebido uma resposta. Ainda sonolenta, Neali não entendeu do que se tratava. Sua mãe então revelou, tomada pela empolgação, que era a resposta da casa do conde de Winchester, e que nela afirmavam que Neali iria se casar com ele. O sono desapareceu instantaneamente, as pupilas dela se dilataram, e um grito de incredulidade escapou de seus lábios. Esse foi o momento em que sua vida cotidiana comum se despedaçou. Laurinas mantinha uma expressão impassível, enquanto Neali estava visivelmente confusa. Ela jamais imaginou que se reencontrariam daquela maneira. Na sala de recepção da família Winchester, Neali e Laurinas sentaram-se frente a frente, envoltos por uma atmosfera pesada. Por agora, ela estava decidida a resolver a situação. Ela ergueu a xícara de chá e tomou um pequeno gole enquanto refletia que, no dia do baile, devido ao mal-entendido com o Lord Winchester, acabou ferida no rosto. Quando a família percebeu, reagiu de forma intensa e concluiu que ele deveria assumir a devida responsabilidade, motivo pelo qual enviaram a carta. Após a carta chegar ao destino, a resposta de Lord Winchester foi assumir essa responsabilidade por meio do casamento. Seus pensamentos se interromperam abruptamente. O matrimônio podia, de fato, ser uma forma de assumir responsabilidades, mas aquilo parecia excessivamente precipitado. Com o rosto apoiado na mão, sua mente estava em completo caos, sem saber o que deveria fazer. Laurinas então a encarou diretamente e afirmou que gostaria de fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Queria saber se ela veio até ali com a intenção de aceitar a proposta de casamento. Neali abaixou o olhar, surpresa com tamanha franqueza, sem sequer uma saudação cordial. Seu reflexo tremulava na superfície do chá enquanto ponderava, se ao se casar com Lord Winchester, acabaria sendo ignorada da mesma forma que Danielle. Ela pensou também que, se não quisesse, poderia recusar a qualquer momento, mas o simples pensamento de partir o coração da mãe a fazia hesitar. Ela parecia tão animada. Neali voltou a olhar para Laurinas, e antes de responder, disse que também tinha uma pergunta a fazer, querendo saber se ele realmente desejava se casar com ela. O olhar dele permaneceu completamente impassível. Neali continuou, dizendo que, graças a ele, seu ferimento já estava quase curado. Explicou que vinha de uma família de barões pobres e que aquele casamento, para a casa do conde de Winchester, não passaria de uma perda. Ela comentou que não era especialmente bonita, tampouco possuía qualquer talento notável. Os dedos de seus pés se encolheram levemente enquanto confessava que, muitas vezes, as pessoas sequer notavam sua existência como uma humana, pensando que ela não passava de uma figurante, alguém irrelevante. A voz de Laurinas soou firme ao chamá-la. Ele afirmou que o casamento não era um negócio, portanto, não havia perdas envolvidas, pedindo que ela não se menosprezasse daquela forma. Neali ficou levemente atônita. Ela sempre o julgou frio e distante, e não esperava ouvir palavras assim. Reunindo coragem, perguntou se Lord Winchester gostava dela. Laurinas a encarou e respondeu que se esforçaria para se apaixonar por ela. A expressão de Neali se encheu de surpresa, dizendo que sentimentos como gostar de alguém não eram coisas que se pudessem controlar. Ele diz que sabe muito bem por observar o relacionamento de seus pais, não no sentido de se forçar a gostar dela. Um leve rubor surgiu em seu rosto, mas seu olhar permanecia extraordinariamente sincero quando ele esclareceu que apenas sente que pode se apaixonar por ela. Isso é tudo o que ele pensa. Ela pensa que aquilo não era uma declaração de amor, mas uma resposta surpreendentemente honesta, um simples "talvez eu possa gostar de você". Laurinas prosseguiu dizendo que não exigiria uma resposta imediata, e que ela deveria refletir com calma antes de tomar uma decisão. Neali então se levantou e se despediu, dizendo que se retiraria por enquanto. Ao ouvir um som, virou-se com curiosidade. Do outro lado do salão,
Danielle espiava por trás de uma coluna, com uma expressão tímida e contida. Neali a viu. Um sorriso caloroso se abriu no rosto dela ao reconhecer Danielle. A menina se aproximou e comentou em voz baixa que o biscoito estava muito gostoso. O coração de Neali estremeceu. A pequena mão de Danielle puxou com cuidado a barra de seu vestido, e em seus olhos brilhava uma sinceridade pura, enquanto dizia que queria agradecê-la. As bochechas de Neali ficaram levemente coradas. Ela percebe que Danielle parecia feliz. Danielle timidamente pediu que ela viesse visitá-la sempre. Neali se pergunta se será que naquele mundo ela pode ser útil para Danielle. Naquele instante, ela tomou uma decisão. Ela se virou para Laurinas com determinação e declarou que aceitava se casar com ele. Laurinas permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de perguntar se ela tinha certeza de sua decisão. Neali sorriu e disse que na verdade, foi amor à primeira vista. Mais tarde, sozinha no banco da carruagem, reconheceu que aquilo foi uma mentira. Ainda assim, ele aceitou sem hesitar, com expressão impassível. Ele apenas respondeu que entendia. Neali refletiu, o achando uma pessoa realmente estranha, e se pergunta se isso significa que vai se casar assim, do nada. Em casa, a voz de sua mãe soou de repente, comentando que, se eles se esforçassem de alguma forma, talvez fosse possível preparar cerca de 100 milhões. Neali estava estendida no sofá quando ouviu isso e perguntou, incrédula, onde pretendiam gastar uma quantia tão absurda. Sua mãe folheava os livros de contas enquanto respondia, com naturalidade, que aquilo seria o dote dela. Neali sentou-se em um salto, chocada, perguntando como assim, e se Lord Winchester exigiu tanto dinheiro. Ela pensa que ele próprio afirmou que o casamento não era um negócio. Por um momento, ela até o achou admirável, mas ele estava tramando tudo isso o tempo todo. As bochechas de Neali se inflaram de indignação, e seu olhar tornou-se determinado. Ela decidiu que iria confrontá-lo pessoalmente. Laurinas estava sentado atrás da escrivaninha quando Neali parou diante dele. Aproveitando a ocasião, perguntou sobre os preparativos do casamento e quis saber que tipo de vestido de noiva ele preferia. A mão dele, que segurava a pena, hesitou por um instante sobre o papel antes de responder que não tinha preferência alguma. Ela insistiu, perguntando então que tipo de cerimônia ele desejava. Ele respondeu, com a mesma frieza, que isso também ficava a critério dela. Neali entrelaçou as mãos à frente do corpo, e finalmente, fez a pergunta que realmente importava, quanto ele esperava que fosse o dote. Laurinas pousou a pena sobre a mesa e respondeu que o dote seria 0. Com as mãos cruzadas, reforçou que já havia dito que o casamento não era uma transação. Neali ficou atônita. Aos seus olhos, o Sr. Winchester parecia muito mais humilde do que ela imaginava, e talvez estivesse apenas se preocupando à toa. Ele abriu a gaveta e informou que o anel estava ali, empurrou um estojo de joias em sua direção e pediu que ela o abrisse. Ao fazê-lo, Neali encontrou um anel de prata incrustado com uma safira azul, repousando em seu interior. Ela o pegou nas mãos e pensou que, como uma relíquia de família, o design era excessivamente refinado. Questionou em silêncio se aquele anel teria pertencido a outra pessoa ou se ele o havia preparado especialmente para ela. Ele pediu que ela experimentasse o anel, explicando que queria confirmar o tamanho. Neali hesitou por um instante, mas concordou. Ao colocá-lo lentamente no dedo, percebeu que o anel estava grande demais. Com um sorriso constrangido, confirmou o óbvio. Ela pensa sobre a mãe de Danielle, nada era conhecido pelo mundo, e que aquele anel talvez tivesse alguma relação com ela. Em seguida, ele afirmou que ajustaria o anel e que, a partir dali, havia algo ainda mais importante a tratar. Neali o encarou, confusa, refletindo sobre o que poderia ser mais importante, e se além do dote, ainda seria necessário algo mais. Ele então voltou a olhar para a mesa e mencionou a data do casamento. Ele abriu uma agenda e explicou que a semana seguinte não serviria, pois a delegação do Ducado de Vetro chegaria e ele ainda precisaria preparar um desfile militar. No mês seguinte, faria uma inspeção às tropas estacionadas no Nordeste e ficaria fora do território por cerca de 10 dias. Além disso, todo dia 5 havia o treinamento conjunto da Ordem dos Cavaleiros, ocasião em que ele também precisava orientar o príncipe herdeiro. Em outras palavras, quase não havia opções disponíveis. Sorrindo, Neali apontou para uma data e sugeriu que fosse naquele dia específico. Ele tocou levemente os lábios com a ponta dos dedos, ponderou por um momento e então ergueu o olhar para ela, decidindo que ficaria assim mesmo. Aquela conversa surpreendentemente eficiente chegou ao fim,
e Neali deixou o aposento, a porta se fechou suavemente atrás dela, e assim seguiram caminhos separados. Para Laurinas, o casamento e o símbolo do noivado pareciam não ter grande importância, ele não a estava tomando como esposa por amor, e o trabalho parecia ocupar um lugar muito mais relevante do que a própria cerimônia. Neali voltou a olhar para a janela, questionando em silêncio o verdadeiro motivo pelo qual o Lord Winchester desejava se casar com ela. Ainda assim, reconhecia que ela tinha suas próprias razões. A luz do sol atravessava as folhas das árvores, projetando sombras irregulares no chão. Os saltos de Neali tocaram as pedras do caminho com passos leves. Foi então que ela percebeu, ali estava o motivo de seu casamento. Danielle estava sentada sob uma árvore, abraçando um pequeno coelho de pelúcia. Neali a chamou em voz baixa. Ao erguer a cabeça, Danielle a reconheceu e disse olá com timidez. Neali se agachou diante dela e quis saber o que estava fazendo ali. Danielle explicou que havia visto em um livro um anel de flores e quis tentar fazê-lo, mas não tinha conseguido. Com ternura, Neali se ofereceu para ajudar e pediu que ela lhe estendesse a mão. As bochechas de Danielle coraram, e ela concordou em voz baixa, colocando a mão sobre a de Neali. No mesmo instante, o olhar de Neali se fixou, e um murmúrio surpreso escapou de seus lábios ao notar as unhas. Os dedos de Danielle estavam roídos de forma irregular, com as pontas avermelhadas. Ela puxou a mão de volta rapidamente, apertando o brinquedo contra o peito, e pediu desculpas. Seus olhos se encheram de lágrimas, ciente de que não deveria agir daquela maneira, embora não conseguisse evitar. O olhar de Neali se encheu de compaixão. Ela afirmou que não havia problema algum, e seu sorriso transmitia calor. Em seguida, mencionou a linguagem das flores. Danielle a observou, tentando compreender. Neali explicou que cada flor possuía seu próprio significado, aquilo que se chamava de linguagem floral. Pegando um trevo, contou que o significado daquela flor era a felicidade. Com movimentos cuidadosos, mostrou como trançar as hastes, repetindo o gesto até terminar. Quando concluiu, colocou delicadamente a coroa de flores sobre a cabeça de Danielle. A menina ergueu o rosto, e seus olhos brilharam ao repetir aquela palavra, felicidade. Neali sorriu e disse a Danielle que em breve se tornaria sua mãe. Seu sorriso se tornou ainda mais suave ao afirmar que, assim como o trevo de 3 folhas, traria felicidade para ela. Danielle a encarou com os olhos marejados. O olhar de Neali se firmou, cheio de determinação, enquanto expressava o quanto aguardava ansiosamente por estarem juntas. Ela então se virou e partiu, sua silhueta se afastando pouco a pouco entre as luzes e sombras da floresta. Danielle permaneceu ali, sozinha, abraçando aquela promessa de felicidade. Ao lembrar do estado das unhas da menina, Neali refletiu sobre quanta dor aquela criança havia suportado sozinha. A partir daquele momento, decidiu que não permitiria mais que Danielle se sentisse triste ou solitária. Vestida com o traje de noiva, Neali caminhou ao lado de Laurinas em direção ao altar. O celebrante dirigiu-se à noiva, perguntando se ela aceitava se casar com Laurinas Winchester, e jurar estar juntos pela eternidade, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Neali declarou que aceitava. O celebrante então anunciou que, a partir daquele instante, os dois estavam unidos como marido e mulher, os convidando a selar os votos com um beijo. Laurinas se aproximou lentamente e tocou os lábios de Neali com os seus, enquanto ela, em silêncio, fez um juramento de que a partir de agora, não deixaria Danielle ficar triste sozinha. Como Neali de Winchester, ela promete que vai fazê-la feliz não importa o que aconteça. Ela reflete que o beijo foi suave, como se ele a tratasse com extremo cuidado, levando em consideração a noiva que acabou de conhecer. No instante em que aqueles lábios quentes e macios tocaram os seus, ela teve a premonição de que coisas boas estavam prestes a acontecer. Mais tarde, Neali estava imersa na banheira, envolta pelo vapor quente, sentindo-se profundamente relaxada. Pensou em como ela havia precisado organizar tantas coisas em tão pouco tempo, que o cansaço deve ter se acumulado muito, concluindo que agora poderia finalmente descansar. Vestindo um roupão, saiu do banheiro decidida a dormir mais cedo naquela noite. O som seco da porta se abrindo ecoou pelo quarto. Laurinas estava de pé diante da janela. Neali parou no lugar, surpresa ao perceber que ele ainda não havia se deitado. Enquanto isso, ele começou a desabotoar a camisa, deixando o peito à mostra, e o rosto de Neali se aqueceu, tomado por um rubor súbito. Apavorada,
ela se lembrou de repente de que eles já estavam casados, e isso só podia significar uma coisa. O coração dela acelerou ao perceber que havia esquecido completamente que agora dividiriam a mesma cama. Deitada, com as bochechas ardendo e o coração batendo forte, ela permaneceu imóvel. Em voz baixa, Laurinas a chamou pelo nome. O corpo de Neali se retesou ao responder, então ele explicou que não precisava se preocupar, pois manteria os limites. Disse que compreendia o quanto aquele casamento havia sido repentino e que ela precisava de tempo para se preparar, pedindo que não ficasse nervosa. Neali soltou o ar em alívio e agradeceu. Ainda assim, pensou que seria impossível adormecer tranquilamente dividindo a cama com um homem que mal conhecia. A luz da manhã atravessou as folhas das árvores e se derramou pelo quarto. Neali despertou na cama, sentindo o brilho do sol quase ofuscante, surpresa por ter dormido tão bem. Ao se levantar, concluiu que o cansaço acumulado pelos preparativos do casamento explicava aquele sono profundo. A vida de recém-casada finalmente começava, e a partir daquele dia, ela poderia tomar café da manhã junto de Daniele. No entanto, Neali sentou-se sozinha na ponta da longa mesa de jantar, com apenas uma criada posicionada ao lado. A mesa extensa estava completamente vazia. Ao observar os assentos desocupados, sentiu o coração afundar. Ela se voltou para a criada e quis saber onde estavam Daniele e o Sr. Winchester. A resposta veio de forma respeitosa, informando que ambos já haviam terminado a refeição. Neali ficou sem reação por um instante, surpresa com o horário tão cedo. Ela baixou o olhar, admitindo para si mesma que nunca esperou um café da manhã familiar e acolhedor, mas ainda assim, sua mente retornou às lembranças do passado, quando toda a família se reunia em volta da mesa, em um ambiente barulhento, quente e cheio de risadas. Agora, aquele lugar não era diferente do orfanato onde havia vivido. O som metálico dos talheres ecoou suavemente. Neali apertou as mãos com firmeza, decidida a não permitir que aquele sentimento voltasse. Não podia ser fraca, determinou, naquele momento, que seria ela mesma quem criaria um tempo de refeições caloroso e cheio de afeto. Para começar, Neali concluiu que precisava melhorar seu relacionamento com eles, então decidiu sair junto com Daniele. A carruagem avançava pelas ruas, enquanto pássaros cruzavam o céu. Sentada em seu interior, Neali agradeceu por Daniele ter aceitado acompanhá-la naquele passeio. Daniele permaneceu em silêncio. Neali a observou atentamente, questionando em seus pensamentos se a menina ainda não havia se aberto para ela. A tensão era visível, e Neali também não sabia como conduzir a conversa. Daniele apertava o tecido da saia com as duas mãos, e em voz baixa, perguntou para onde estavam indo. Neali despertou de seus pensamentos e percebeu que ainda não havia explicado. Com um sorriso, contou que visitariam vários lugares, lojas de roupas infantis, de calçados e também uma loja de móveis. Acrescentou que almoçariam juntas e quis saber se havia algum alimento de que Daniele não gostasse. A resposta veio de forma quase inaudível, dizendo que não. Neali refletiu em silêncio, percebendo que a menina também estava se esforçando. No entanto, por não saber quase nada sobre ela, a conversa não avançava. Voltou o olhar para fora da janela e pensou que deveria ter perguntado antes à sua cunhada sobre Daniele. Seus pensamentos retornaram ao passado. Neali havia se aproximado da cunhada e perguntado se ela conhecia a história da família Winchester. Sierra demonstrou estranheza, questionando por que ela não perguntava diretamente a ele, com um sorriso constrangido. Neali explicou que ainda não tinham intimidade suficiente. Enquanto pegava linha e agulha, Sierra comentou que, com aquela postura, Neali jamais conseguiria se aproximar de alguém. Ainda assim, já que ela havia ido até ali perguntar, decidiu contar o que sabia. Enquanto bordava, explicou que a mãe biológica do Sr. Winchester era conhecida por ter uma saúde extremamente frágil, e que faleceu pouco tempo depois de dar à luz sua filha mais nova. Naquela época, o jovem Lord permaneceu ao lado do caixão, segurando lírios nas mãos e fitando a mãe. Para tentar esquecer a solidão de crescer sem ela, dedicou-se intensamente à espada, tornando-se o mais jovem espadachim sagrado. Mais tarde, seu pai se casou novamente, mas eventualmente deixou este mundo há cerca de 10 anos, como se estivesse seguindo sua esposa. Foi então que Lord Winchester herdou o título, e como era de conhecimento geral, passou a se dedicar quase exclusivamente à esgrima e às responsabilidades de chefe da família, deixando pouco espaço para qualquer outra coisa. O interesse dele por outros assuntos sempre foi mínimo, e por isso, no passado,
tudo ficava a cargo da antiga condessa. No entanto, há alguns anos, tanto a filha do conde quanto a condessa anterior faleceram, e assim, somente o Lorde permanece agora. Neali prosseguiu com a pergunta, querendo saber enquanto a Daniele, sua cunhada, devolveu a questão, perguntando se ela se referia à menina que vivia na mansão, e explicou que ninguém conhecia a verdade, nem mesmo se sabia quem era a mãe da criança. Neali refletiu por um instante e afirmou que havia entendido. A carruagem avançava por uma estrada cercada de árvores, enquanto a mente de Neali se enchia de pensamentos. No fim, ela havia ouvido apenas histórias sobre o Lord Winchester. Foi então que Daniele falou de repente, murmurando com licença. Neali então pediu desculpas por deixá-la desconfortável. Daniele respondeu que estava bem, mas o mais importante, perguntou se já poderia voltar para casa. Neali ficou paralisada. Daniele apertava o boneco com força, os olhos marejados, questionando se seria enviada para um jardim de infância ou para um internato. Neali não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela percebeu que tentar forçar uma imagem de família acolhedora talvez apenas ferisse ainda mais a menina. Seu olhar se tornou firme, ela precisava mudar, queria que Daniele e sua família fossem felizes, porque não desejava repetir os mesmos erros do passado. Daniele então comentou que havia ouvido dizer que a nova mãe não gostava de crianças. Neali reagiu de imediato, negando com veemência e perguntando por que ela pensava assim. Daniele explicou que quem disse aquilo foi a condessa. Neali ficou chocada ao perceber que se tratava da ex-condessa da família. Percebendo que a criança a chama de condessa em vez de avó, Daniele contou que ela disse que ficava com raiva de olhar para uma criança como ela, cuja origem é desconhecida. Neali pensa que as palavras que ela recebeu haviam sido cruéis. Seu coração estremeceu ao compreender que era por isso que ela sempre se sentiu tão intimidada. Ela chama a criança pelo nome, fazendo ela levantar a cabeça, encarando os olhos de Daniele. Ela afirmou com sinceridade que a amava, colocou a mão sobre o peito e fez uma promessa, dizendo que, embora tudo ainda pudesse parecer estranho, Daniele poderia chamá-la de mãe sempre que quisesse. Ela se esforçaria para ser digna daquele título. Refletida nos olhos da menina, a imagem de Neali se manteve firme. Em resposta, Daniele expressou que também se esforçaria. As duas entraram em uma loja de roupas, e Neali não conseguiu conter a admiração aos seus olhos. Daniele, com o cabelo preso e vestindo roupas de cores vivas, parecia ainda mais adorável. A menina, porém, mostrou-se inquieta, questionando em voz baixa se realmente podia usar roupas daquele tipo. Com suavidade, Neali a advertiu para não repetir mais aquele tipo de pergunta, e pediu que lhe prometesse isso. Ela estendeu o dedo mínimo, o entrelaçando ao de Daniele, e afirmou que, sempre que desejasse, ela poderia alcançar a felicidade, pois esse era um direito de todos. As bochechas de Daniele coraram levemente. Ela disse que sim, e murmurou algo quase inaudível, quase a palavra mãe. Neali não entendeu e perguntou o que ela havia dito, mas de imediato, Daniele balançou a cabeça, negando, e sugeriu apressadamente que fossem logo comer. Mais tarde, uma criada apresentou um relatório a Madame Ferrede, informando que aqueles eram os recibos das compras feitas pela senhora naquele dia. Sentada atrás da escrivaninha, Ferrede deslizou os dedos pelos papéis, e sem alterar a expressão, ordenou que suas instruções fossem repassadas às demais criadas. Enquanto isso, Neali seguia em direção à sala de jantar, pensando consigo mesma que tipo de história deveria contar a Daniele. A porta se abriu, e ela surgiu com um sorriso no rosto, mencionando que poderiam jantar juntos. No entanto, à mesa longa, havia um prato em cada extremidade, separados por um grande vazio no centro. Neali permaneceu de pé em uma das pontas, enquanto Laurinas estava sentado na outra, distante, confusa. Ela refletiu se realmente deveriam se sentar daquela forma. Laurinas, sem qualquer expressão no rosto, apenas disse para ela se sentar. Neali ficou imóvel por um instante, se perguntando se aquilo era o que ele chamava de manter distância, antes de finalmente tomar seu lugar, perguntando e quanto a Daniele. Laurinas cortava a comida com a faca e comentou que, àquela hora, uma criança já deveria estar dormindo. Neali desviou o olhar para a janela, observando que ainda eram apenas 8 horas da noite. Em seguida, voltou-se para ele, contando sobre o fato de que, na família Pomox, costumavam jantar mais cedo, e questionando se ele normalmente fazia refeição naquele horário. Ele respondeu de forma fria que, se ela quisesse, poderia comer antes,
O olhar de Neali se apagou ao perceber que eles não estavam, de forma alguma, na mesma sintonia. A mesa de jantar era longa, e a figura dele, na outra extremidade, parecia distante. Ela percebeu que estavam sentados longe demais, a distância era tamanha que mal conseguia ouvir a voz dele. Ela se perguntou se dali em diante, todos os jantares seriam assim, debaixo da mesa. Suas mãos apertavam o tecido do vestido com força, revelando quanto não desejava aquela situação. Ela ergueu a cabeça, com o olhar firme, e dirigiu-se ao Winchester, deixando claro que não queria aquilo. Com cuidado, expressou o desejo de se sentar ao lado dele, caso não se importasse. Ele levantou os olhos, e um leve traço de surpresa passou por seu olhar. Após um breve instante, respondeu calmamente que não havia problema. Neali então pegou o prato e explicou que, ao mencionar que o jantar estava tarde, não disse isso em satisfação. Se aproximando dele, esclareceu que apenas queria mudar o clima. Diante disso, ele perguntou por que ela desejava essa mudança. Sentada ao lado dele, o encarou diretamente, confessando que queria estar mais próxima dele. O olhar de Laurina se moveu de forma quase imperceptível enquanto a observava. Neali uniu as mãos e acrescentou que, se o jantar fosse um pouco mais cedo, poderiam comer junto com Daniele, mesmo que a criança dormisse cedo. 8 horas ainda lhe parecia um horário bastante cedo. Laurina espigarreou levemente e comentou que, da última vez que soube, Daniele costumava dormir às 8. Neali prontamente questionou quando teria sido essa última vez. Ele então se deixou levar pelas lembranças e explicou que isso havia ocorrido cerca de 2 ou 3 anos atrás, e ela pensa que Daniele era ainda mais nova. Um leve constrangimento surgiu no rosto de Neali, fazendo ele perguntar se falou algo inadequado mais uma vez, mas ela se desculpou por não ter conseguido controlar a expressão. Laurinas observou que sempre que ela mencionava Daniele demonstrava um entusiasmo especial. Neali ficou momentaneamente surpresa, perguntando se aquilo poderia ser considerado um elogio. Ele esclareceu que estava apenas expressando o que observou. Diante disso, Neali explicou que nem toda madrasta odiava o filho do casamento anterior do marido. Enquanto falava, pegou os talheres e começou a cortar a comida no prato, com um leve traço de hesitação nos movimentos, questionando se era isso que o preocupava. Um sorriso discreto surgiu no canto dos lábios de Laurinas, e ele afirmou que nunca havia se preocupado com isso. Neali olhou para ele, sentindo o coração estremecer por um instante. Ela expressou que, independentemente de qualquer coisa, desejava que, dali em diante, pudessem fazer as refeições juntos, pois afinal eram uma família. Acrescentou que ele treinava esgrima pela manhã e que, por isso, ao menos o jantar poderia ser um momento compartilhado. Laurinas assentiu levemente, concordando. O rosto de Neali se iluminou imediatamente. Ela reagiu com alegria, agradecendo, e afirmou que então também precisaria confirmar o horário em que Daniele costumava dormir. Tomada pela animação, comentou que ouviu dizer que a menina não era exigente com comida. Laurinas, surpreso com a reação, diz que ela não apenas parece motivada, mas realmente se sente apaixonada, percebendo que estava empolgada demais. Ela diz que foi assim que ganhou o apelido, Garota Sangue Quente. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Laurinas, que mentalmente a considerou uma pessoa interessante. Na manhã seguinte, a luz do sol iluminava as torres da mansão Winchester, fazendo pássaros levantarem voo. Uma criada entrou apressada no quarto de Neali, a chamando em tom alarmado e pedindo que acordasse rapidamente. Neali se sentou de repente na cama, assustada, tentando entender o que havia acontecido. A criada, visivelmente nervosa, explicou que haviam entregado móveis no grande salão. Neali seguiu com ela até lá e se deparou com um ambiente repleto de grandes caixotes de madeira. Ao observar a cena, reconheceu que aqueles eram todos os móveis que havia comprado. Embora Daniele tivesse tentado convencê-la a comprar menos, ela acabou adquirindo tudo aquilo. Fechou os olhos por um instante, sentindo um leve arrependimento, admitindo para si mesma que talvez tivesse exagerado. Logo depois, porém, recuperou o ânimo, lembrando que tudo foi comprado com seu próprio dinheiro. A criada observava tudo com expressão chocada, e explicou que havia chegado recentemente à mansão, se apresentando como Mai, e pedindo que, dali em diante, pudesse contar com a orientação da senhora. Nesse momento, uma voz fria soou atrás delas. Era Ferrede, que se apresentou de forma impassível como a chefe das criadas.
Ao encarar Neali, Ferrede comentou que os móveis do quarto da senhorita Daniele pareciam não ter agradado e pediu desculpas por isso. Neali pensa que os móveis em si eram muito bons, mas havia um problema: todos os móveis do quarto de Daniele eram de tamanho adulto. Para uma criança, aqueles móveis eram grandes demais. Neali tinha certeza de que a senhora Ferrede não poderia ignorar esse fato. Isso só podia significar que havia algo por trás daquela atitude. Em sua mente, surgiu a suspeita de que Ferrede estivesse ironizando o suposto desperdício de dinheiro. No entanto, aquilo não era desperdício, mas simples bom senso. Neali passou a se perguntar se tudo não estava sendo feito de propósito. Ela então tomou a palavra, explicando que no dia anterior havia ido às compras com Daniele. Ferrede diz que entende que ela deve ter precisado de alguma coisa, mas achou que talvez tenha comprado um pouco demais. Neali pergunta se é mesmo. Ferrede lançou-lhe um olhar frio, e disse em tom de advertência, que gastar dinheiro livremente logo após o casamento poderia se tornar um problema. Ela comentou ainda que ouviu dizer que a família Pomod não era rica, perguntando se Neali também havia sido tão gastador enquanto vivia lá. Neali sorriu diante da provocação. Para ela, aquilo não podia ser chamado de desperdício. Com o olhar firme, afirmou que aquele dinheiro foi gasto em benefício da família Winchester, mais especificamente para a preciosa herdeira, Daniele de Winchester. A expressão de Ferrede se endureceu de imediato. Neali não recuou e avançou mais um passo na conversa, declarando que, caso Ferrede insistisse em considerar aqueles gastos excessivos, ela gostaria de verificar os livros de contas. Ferrede apertou o tecido da saia com força e respondeu que isso seria difícil. Neali questionou o motivo. Ferrede explicou que os registros financeiros sempre haviam sido administrados pela antiga condessa e que, desde a morte dela, não haviam sido mais atualizados. Neali percebeu a brecha e imediatamente concluiu que, nesse caso, não deveriam ter ocorrido grandes despesas nos últimos 2 anos. Ferrede tentou se defender, alegando que a manutenção da propriedade e o pagamento dos salários dos funcionários já representavam gastos consideráveis. Neali rebateu, lembrando que o território também gerava renda, e que ainda havia o salário de Laurinas Winchester. O semblante de Ferrede tornou-se cada vez mais tenso. Encurralada, disse que não tinha conhecimentos desses detalhes. O olhar de Neali cintilou com desconfiança, e ela pensou que aquela discussão não levaria a lugar algum se continuasse daquele jeito. No íntimo, Neali chegou a outra conclusão: se não existiam livros de contas, e ainda assim, Ferrede interferia em cada gasto, se perguntou se podia ser possível que ela estivesse desviando dinheiro secretamente, mas tinha algo mais importante do que isso. Neali fitou Ferrede com atenção e disse de que Daniele jamais havia recebido cuidados adequados. Perguntando sobre a verdadeira razão disso, Ferrede rebateu, perguntando por que ela pensava daquela forma. Neali não recuou e continuou. Concluindo que a criança não tinha babá nem tutora particular, Ferrede respondeu que aquela havia sido a diretriz estabelecida pela antiga condessa. O olhar de Neali tornou-se afiado. Para ela, aquilo não explicava por que o quarto da menina era tão simples, nem por que ela era obrigada a usar roupas que não serviam corretamente. Ferrede tentou se justificar, dizendo que, dentro do orçamento definido, a antiga condessa fez o possível, mas os recursos eram limitados. Diante disso, Neali abriu um sorriso luminoso, demonstrando que havia compreendido a situação, ergueu um dedo e declarou que, então, bastava aumentar consideravelmente o orçamento. Ferrede recusou de imediato, em tom severo, afirmando que aquilo era impossível, era algo que a ex-condessa decidiu, mas Neali disse que ela já está morta, fazendo Ferrede ficar sem respostas. Neali a encarou fixamente e deixou claro que agora ela era condessa. Em seguida, ordenou que a chefe das criadas a acompanhasse, pois precisava que todos os funcionários fossem reunidos. Determinou que os móveis fossem transferidos imediatamente para o quarto de Daniele. Informou que uma designer de interiores chegaria em breve. Ela exigiu que as chaves do cofre e os livros de contas fossem entregues. A partir daquele momento, ela mesma passaria a administrar as finanças. Ao se virar para sair, seu olhar era frio e decidido. Ela deixou claro que não permitiria mais que Ferrede agisse livremente. Ferrede, na prática, era quem controlava a mansão Winchester. Desde a morte da antiga condessa, ela havia assumido o comando das finanças, dos criados e até de todo o funcionamento do domínio.
Já no escritório, Neali refletiu que precisava descobrir qual era o verdadeiro plano de Ferrede. Em suas mãos estava um conjunto de documentos, entre eles a agenda de Daniele. Ao analisá-la, seu senho se fechou. Aquela rotina havia sido organizada de forma intencional para garantir que a menina jamais encontrasse o conde. Assim, toda a negligência passava despercebida. Neali se lembrou da silhueta solitária de Daniele e da postura fria de Laurinas. Era justamente por isso que a relação entre pai e filha havia se tornado tão distante. Com um suspiro contido, ela fechou os documentos, decidida a ir até o fim. Ela voltou a olhar para a criada ao lado e ordenou que a cozinha fosse avisada de que, naquele dia, ela almoçaria junto com Daniele. A criada curvou-se respeitosamente e confirmou a ordem antes de se retirar. A luz do sol inundava a sala de jantar, refletindo sobre a mesa repleta de pratos delicados, sobremesas bem elaboradas e refeições cuidadosamente preparadas. Neali observou Daniele com um sorriso radiante, comentando de forma animada como tudo parecia delicioso. Os olhos de Daniele brilharam ao encarar a mesa cheia de comida. Ao perceber a reação da menina, Neali se sentiu plenamente satisfeita. Convencida de que havia feito a escolha certa ao pedir um menu infantil, a alegria evidente de Daniele lhe pareceu encantadora demais para ignorar. Daniele pegou os talheres e passou a cortar o bife com extrema concentração, ainda que seus movimentos fossem desajeitados e pouco firmes. Neali pensa que talvez ela ainda não saiba usar garfo e faca muito bem, mas é claro, ela não tem babá nem professor. Ela apoiou o rosto em uma das mãos, a observando com um sorriso suave. Apesar de tudo, naquele momento, Daniele finalmente demonstrava o comportamento natural de uma criança. De repente, Daniele interrompeu os movimentos e virou-se para Neali. Ao perceber que estava sendo encarada, murmurou um pedido de desculpas por não saber usar os talheres. Neali rapidamente disse que estava tudo bem, e que estava feliz em vê-la comendo tão bem, a incentivando a comer o quanto quiser. Nesse instante, um pequeno tomate escapou do garfo de Daniele e rolou para fora da mesa. A menina ficou rígida, enquanto se alarmava com a possibilidade de ter sujado a roupa. Neali notou a pequena mancha na saia e comentou com naturalidade que a roupa havia se sujado um pouco, mas que não havia problema algum, pois poderiam trocá-la depois da refeição. Daniele, porém, abaixou a cabeça e explicou, em tom contido, que não podia fazer aquilo. Confusa, Neali tentou compreender o motivo, imaginando se aquela seria a roupa favorita da menina. Daniele então esclareceu, que seria repreendida caso trocasse de roupa 2 vezes no mesmo dia. O sorriso de Neali se desfez instantaneamente. Ela ficou sem reação ao ouvir a explicação de que as criadas reclamavam, dizendo que dar roupas para vestir e lavá-las dava muito trabalho. Diante disso, Neali permaneceu imóvel, atônita, tentando assimilar aquela realidade. Ela se perguntou por quanto tempo eles haviam submetido aquela criança a tanto sofrimento. Sujar a roupa fazia parte natural do crescimento de qualquer criança, e o fato de uma jovem senhora ser repreendida por isso era simplesmente inconcebível. Com firmeza, ela transmitiu a Daniele que cuidaria pessoalmente da situação e que ela podia ir trocar de roupa, escolhendo a que mais gostasse, sem qualquer receio. Com os olhos marejados, Daniele concordou, mas hesitou ao mencionar que seu quarto, naquele momento, não estava em condições. Neali se lembrou da confusão causada pelos móveis e se desculpou, explicando que o quarto realmente estava uma bagunça, pois ela havia tentado preparar uma surpresa, um novo e belo quarto para ela, e pediu que a menina tivesse um pouco mais de paciência. Daniele respondeu que não havia problema, dizendo que já estava acostumada, sempre que limpavam seu quarto, ela era obrigada a esperar sozinha no jardim. A mente de Neali se aprofundou em pensamentos sombrios. Aquilo não era culpa de 1 ou 2 criadas, mas sim de todo o corpo de funcionários que, sob as ordens de Ferrede, vinha maltratando Daniele. Ela sabia que precisava manter a calma e não perder o controle diante da criança. Recuperando a doçura na voz, Neali garantiu que em breve contrataria uma nova babá e um tutor particular e que, se Daniele quisesse aprender qualquer coisa, poderia dizer sem medo. A menina perguntou, de forma insegura, se realmente conseguiria aprender. Neali segurou a mão dela com firmeza e carinho, assegurando que sim, bastava decidir de verdade, pois qualquer coisa se tornava possível com determinação. Em tom leve, sugeriu até uma aposta. Daniele ficou confusa com a ideia, mas ouviu a explicação divertida de que, se Neali estivesse certa, daria um leve peteleco em sua testa.
Os olhos da menina se arregalaram, e ela concordou timidamente. Neali explicou que precisaria se ausentar por um momento e perguntou se ela ficaria bem sozinha. Daniele demonstrou preocupação, tentando entender se algo havia acontecido. O sorriso de Neali ganhou um traço frio ao transmitir que, de certa forma, sim, havia chegado a hora de uma grande limpeza. De braços cruzados, Neali encarou friamente o grupo de criados reunidos à sua frente. Ferrede avançou um passo e informou que, conforme a ordem recebida, todos estavam presentes. Neali percorreu o grupo com o olhar atento, perguntando se realmente não faltava ninguém. Ela disse que faltavam 10 nomes em relação à lista oficial de funcionários. Ferrede explicou que, recentemente, havia um surto de gripe e que alguns criados estavam descansando nos dormitórios. Neali pensa que isso é mentira, se perguntando se ela está desviando o salário de 10 pessoas. Sua voz ecoou pelo salão ao declarar que, nesse caso, a mensagem também deveria ser levada a eles. A partir daquele dia, todos os criados da mansão estavam demitidos. Um coro de exclamações irrompeu entre o grupo. Tomado pelo choque, Neali acrescentou que haveria apenas uma exceção: a criada recém-contratada poderia permanecer. Mai, visivelmente nervosa, apertou as mãos, e Neali pensava que ela havia chegado há pouco tempo e provavelmente não havia sido corrompida por aquele ambiente. Os criados reagiram com revolta, murmurando entre si, incapazes de compreender o significado daquela decisão. Ferrede, tentando conter a fúria, declarou que aquilo era inaceitável, e que Neali não podia simplesmente dispensar pessoas que haviam servido a mansão por tanto tempo, alegando que elas não tinham cometido erro algum. A resposta de Neali foi fria. Para ela, bastava que todos refletissem sobre a forma como haviam tratado Daniele para que o motivo ficasse claro. Eles haviam repreendido duramente uma criança apenas por sujar a roupa, chegando ao ponto de expulsá-la do próprio quarto. Por causa daquela conduta, Daniele cresceu acreditando que não era necessária para ninguém. Neali deixou claro que respeitar e cuidar da Lady é o dever mais básico de um empregado. Pessoas que não conseguem nem fazer o que deveriam não são necessárias aqui. Ferrede ficou atônita. O rosto dela se contorceu de raiva, e saindo do meio da multidão, levou a mão ao peito antes de declarar que, então, pediria demissão. Neali pensa que é uma delícia ouvir isso, e responde para ela fazer como quiser. A voz de Ferrede se tornou aguda ao afirmar que, porém, antes de partir, queria ouvir a opinião do conde sobre tudo aquilo. Pouco depois, Ferrede estava diante da escrivaninha de Laurinas. Se dirigiu a ele dizendo que havia algo que precisava questionar. Laurinas ergueu a cabeça, e seu olhar pousou sobre ela. Ferrede então lhe entregou um documento, explicando que se tratava de uma análise do livro Razão Pessoa da Madame. Nesse momento, o canto dos lábios de Neali se ergueu em um leve sorriso frio, pois Ferrede havia afirmado que não mantinha registros contábeis. Ainda assim, justamente nesse tipo de gasto tudo havia sido registrado de forma extremamente detalhada. Ferrede prosseguiu com a acusação, apontando que, como era possível ver nos documentos, uma quantia enorme havia sido gasta. Laurinas folheava os papéis sem demonstrar qualquer expressão. Ferrede afirmava que, se aquilo continuasse, o patrimônio da família estaria seriamente ameaçado. Neali permanecia de pé ao lado, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Naquele instante, tudo ficou claro para ela. Aquele era o verdadeiro plano de Ferrede. A voz de Ferrede tornou-se ainda mais exaltada ao acrescentar que, naquele mesmo dia, a condessa havia demitido quase todos os empregados, inclusive ela própria. Pessoas que haviam dedicado a vida inteira à mansão foram dispensadas de forma repentina, e Ferrede questionava se aquilo não era cruel demais. Neali observava toda aquela encenação com um leve sorriso carregado de ironia, mantendo-se em silêncio enquanto Ferrede continuava. Levando a mão ao peito, Ferrede declarou que sempre tratou aquela mansão como a própria vida, desde a época da antiga condessa, e que agora tudo estava sendo destruído com facilidade, algo que lamentava profundamente. Neali pensa que tem muitas coisas que quer dizer, mas como ele separa assuntos pessoais e profissionais, um apelo emocional não funcionará. Por agora, vai ver o que ele tem a dizer. Laurinas ergueu o olhar e o fixou em Neali, perguntando para que ela havia comprado todas aquelas coisas. Neali sustentou o olhar dele sem hesitar e explicou que tudo foi feito para que Daniele tivesse uma vida melhor, e que aquele dinheiro deveria, desde o início, ser usado dessa maneira. O perfil de Laurinas permaneceu rígido enquanto ele questionava. Então,
o motivo da demissão dos empregados. Neali respondeu com firmeza que aquilo aconteceu porque eles tratavam Daniele com frieza e negligenciavam seus cuidados. O olhar de Laurinas se voltou para Ferrede, perguntando se aquilo também incluía a própria chefe das criadas. O olhar de Neali tornou-se gelado ao afirmar que, sem qualquer exagero, Ferrede era a principal responsável por tudo aquilo, já que estava encarregada da administração de todos os criados. Ferrede gritou com raiva, negando com veemência, alegando que Neali estava falando absurdos. Segundo ela, quando a nova condessa chegou à família Winchester, talvez tivesse a impressão de que Daniele não era bem tratada, mas tudo não passava do cumprimento das diretrizes estabelecidas pela antiga condessa. Ferrede afirmou que, se ele considerasse tudo o que ela havia feito em prol daquela família, deveria compreender que jamais houve qualquer problema até então. Para ela, o verdadeiro problema da situação atual não estava no suposto desperdício de orçamento, nem na demissão de empregados inocentes, mas sim na própria dona da casa. Laurinas então se manifestou em tom sereno, dizendo que estava tudo bem, e que seguiria a opinião de Neali, a condessa. Ferrede se exaltou, perguntando ao Lorde por que esse tratamento cruel, e que ele está tomando essa decisão baseada apenas na palavra da condessa, sem nenhuma evidência. Ao erguer um dedo, Laurinas deixou claro, em primeiro lugar, que a atual senhora daquela mansão era Neali. O rosto de Ferrede se contorceu de choque ao ouvir aquilo. Laurinas levantou o segundo dedo, afirmando que também era porque ele confiava nela. Os olhos de Neali se arregalaram levemente, ela não esperava ouvir aquelas palavras. Em seguida, Laurinas voltou-se para Ferrede e declarou que, em consideração às contribuições passadas dela, uma indenização generosa seria preparada. O coração de Ferrede apertou por um instante, mas sua fúria foi rapidamente abafada pela ganância. Mesmo que Neali a estivesse difamando, se conseguisse receber o equivalente à indenização de 10 pessoas, ainda sairia ganhando. O canto dos lábios de Neali se curvou levemente antes que sua voz assumisse um tom frio. Ela explicou que, quanto àquela indenização, Ferrede havia registrado funcionários inexistentes nos livros de contas para obter ganhos ilícitos. Se tudo fosse recalculado, o valor desviado provavelmente superaria em muito qualquer compensação. Como agora a administração financeira estava sob sua responsabilidade, ela perguntou calmamente se seria necessário recalcular essas contas. Laurinas voltou o olhar para Ferrede e perguntou se o que Neali havia dito era verdade. O corpo de Ferrede começou a tremer de raiva, incapaz de se conter. Ela saiu rapidamente, gritando para ele não ir até ela chorando quando se arrepender disso. Em seguida, saiu furiosa, batendo a porta com força, fazendo o som ecoar pelo corredor. Neali cruzou os braços e permaneceu ao lado de Laurinas, exibindo um sorriso confiante. Para ela, a partir daquele momento, a mansão Winchester finalmente entraria em uma nova fase. Logo depois, Neali entrou no cômodo segurando um bule de chá e se dirigiu ao conde de Winchester, dizendo que não era bem um presente de retorno, mas pediu que ele aceitasse. Laurinas olhou para ela e perguntou o que era aquilo. Neali serviu-lhe o chá, e o líquido arroxeado foi preenchendo a xícara enquanto o vapor subia lentamente. Tratava-se de chá de lavanda, conhecido por ajudar contra a insônia. Laurinas ergueu a xícara, e Neali rapidamente fez um gesto com as mãos, explicando que, se ele preferisse beber vinho, não havia problema algum, nem mesmo se optasse por não beber nada. Laurinas tomou um gole e um leve sorriso surgiu em seus lábios, comentando que estava agradável e aquecia o corpo. Neali ficou imóvel por um instante, apertando as mãos com força, então confessou que havia algo que não disse antes. Apesar de ser grata pela confiança dele, sua voz subitamente se elevou ao afirmar que aquela situação também era responsabilidade dele. Laurinas demonstrou confusão, questionando do que ela estava falando. Neali uniu as mãos diante do peito, assumindo uma postura sincera, e explicou que o chefe da família era o verdadeiro pilar do lar. No entanto, ele havia sido indiferente a Daniele, e essa era a raiz de todos os problemas. Ela apontou que o campo de treinamento estava impecável, enquanto o jardim e os muros estavam tomados por ervas daninhas. A cozinha era luxuosa, mas não havia refeições simples preparadas especialmente para Daniele. Aquilo acontecia porque os criados apenas atendiam aos interesses dele. Neali se aproximou, ficando muito perto de Laurinas, e pediu com firmeza que ele passasse a se importar mais com Daniele. Laurinas refletiu por um momento e perguntou, de forma prática, o que exatamente deveria fazer.
Neali respondeu que ele deveria se interessar pelo que Daniele comia, pelas roupas que vestia naquele dia, se dormia bem, que quisesse vê-la sempre, que ao encontrar algo bonito pensasse em presenteá-la, que desejasse sinceramente a felicidade dela. Segundo ela, aquele era o sentimento certo. Em seguida, comentou, quase como uma parte, se ele já havia passado pela experiência de uma paixão secreta, explicando que era algo semelhante àquilo. Laurinas deu um passo à frente e passou a observá-la de cima, então perguntou se ela também já havia sentido aquilo por ele. As bochechas de Neali ficaram coradas, e ela gaguejou ao questionar o que ele queria dizer com aquela pergunta. Laurinas respondeu calmamente, lembrando que ela mesma havia dito antes que se apaixonou por ele à primeira vista. O rosto de Neali ficou ainda mais vermelho. Ela se virou, tentando esconder o próprio constrangimento, e reconheceu que realmente havia dito algo daquele tipo antes. Em seguida, sua expressão tornou-se séria. Para ela, o mais importante agora era que ele demonstrasse preocupação por Daniele de uma forma que qualquer pessoa pudesse perceber e compreender. Ela pediu que ele reservasse tempo quanto antes para passar um dia inteiro com a filha. Com um leve sorriso e o olhar fixo nela, ele prometeu que faria o que ela pediu. Nervosa e corada, Neali então informou que, naquela noite, dormiria junto com Daniele. Como o quarto da menina estava sendo reorganizado, ela ficaria temporariamente hospedada no quarto de hóspedes. Após dizer boa noite, Neali se virou e saiu com passos leves. A porta se fechou com um som seco, deixando Laurinas sozinho no aposento. Neali caminhava pelo corredor vazio, até que ela parou por um instante, pressionando a mão contra o peito, sentindo o coração bater acelerado. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like, e se não forem inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo. E então nos vemos no próximo vídeo.